Boa noite, meus amigos, nossos companheiros, o ideal desse contexto. É muita alegria para nós, e eu agradeço o convite da casa, para que nós pudéssemos refletir juntos. Eu sempre falo e repito para vocês que eu não faço palestra, eu bato aqui com a minha turma, tá bom? Então, depois que vocês quiserem questionar, discordar, concordar, viu? Vamos ver? Alô, alô? Desliga o ventilador, não pode estar mais calor, mas ele facilita o pessoal lá de trás. Abaixo do ventilador. O ventilador está mais baixo, né? Bom, o dever de casa que se passar, o dever de casa, é Lucas, capítulo 9, os versículos 59 a 61. Eu vou ler para ser mais fiel. Disse Jesus: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus observou: deixa os mortos enterrar seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. No versículo 61, nós vamos ver uma vez, disse também a outro, o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, minha gente, bom, então Jesus, então quando Jesus fez o convite ao moço, que ele desejava seguir Jesus, e ele disse: segue-me, ele falou: mas primeiro eu vou enterrar meu pai. Então a gente deduz o seguinte: se ele tinha ido até Jesus naquele momento, o pai não estava para ser enterrado ali naquela hora, né? Ele devia estar lá enterrando o pai. Então nós vemos que um grande estudioso da Bíblia inglesa, chamado John MacArthur, ele nos conta por uma história daquela época que era comum as famílias enterrarem o chefe, o pai, e passado um ano desenterrar, aí ficava aquela ossada, e aí então sim, colocava-se aquilo numa caixa, e aí era o verdadeiro enterro. Mas o que acontecia de mais importante? A herança. Porque só então a herança era repartida com os herdeiros. Então, naturalmente, aquele moço, quando disse a Jesus: deixa eu ir primeiro enterrar meu pai, ele esperava que o pai morresse, que ele pudesse enterrar, desenterrar, ficar de posse da herança, aí então ele ia seguir Jesus. Mas vamos imaginar que se ele morresse primeiro que o pai, não é? A morte não avisa quando é que ela bate na nossa porta. Então ele estava perdendo uma oportunidade de atender o chamamento de Jesus. Vamos ver? Será que dá? Eu acho que é a mesma coisa, tá? Melhorou? Melhorou?
naquela época era exatamente isso. Desde que eu vá primeiro enterrar o meu pai. Isso está na história da época. E Jesus disse: não, vá pregar o reino de Deus. E ao outro que pediu o tempo para ir despedir dos seus familiares, Jesus disse: aquele que pondo a mão no arado ou na charrua, agora melhorou, e olha para trás, ele não é digno, não é? Então, nós vamos pensar o seguinte: o que está acontecendo conosco? Porque Jesus ainda nos chama, segue. O que significa? Vá pregar o meu reino, vá primeiro divulgar os meus ensinamentos. Não significa que Jesus queria que ele largasse tudo e fosse pregando, falar, arrebanhar as pessoas. Não é bem isso. Nós temos que ter uma prioridade na nossa vida. Por quê? Tanto enterrar o pai, que é muito triste, quanto cuidar da família, significa que nós temos isso por dever, por caridade, mas não desdenhar os valores espirituais, porque aquele moço primeiro, ele queria mais tomar posse da herança, esperar que as coisas acontecessem, ele enterrar o pai, esperar o tempo, aí tinha que poder fazer a posse da herança, né? Então as coisas ficavam certinhas, depois ele ia acompanhar Jesus. Quantas vezes nós vamos falar com Jesus assim, ó, depois, agora eu não estou preparado. Eu ouço muitas vezes a pessoa falar assim, até me perguntaram uma vez: dona Coutinho, o que a doutrina espírita proíbe? Eu falei: nada. Não proíbe nada. Eu falei: não. Eu vou ser espírita. Eu falei: mas é bom demais. Falou assim: mas não proíbe nada mesmo? Eu falei: não. Mas você assina embaixo tudo que você faz, você deixa de fazer e você fica conivente com os feitos. Então, a cada um segundo suas obras. Aí então o que se faz? Aí o chamamento. Então não estou preparado. E nós não levamos em conta o retorno que a doutrina faz para nós. Olha, gente, nós temos o consolo, por isso Jesus teve uma sabedoria, maravilhosa. Ele falou que enviaria o Consolador. Ele não podia ter escolhido uma palavra que melhor definisse a doutrina espírita, o Consolador. Porque só se consola quem compreende. E uma vez ouvi uma frase do filósofo muito interessante: o sábio não é o que sabe, mas o que compreende o que sabe. Então nós estamos aqui, vocês poderão dizer: isso tudo que ela fala eu já sei. Para que eu vou na reunião? Eu já sei o Evangelho, eu já ouvi trocentas vezes as bem-aventuranças. A gente sabe. Mas será que nós estamos vivenciando? Então a gente vai perguntar, nós vamos perguntar para nós mesmos se nós estamos vivenciando a doutrina espírita ou o cristianismo redivivo. Porque é muito importante, nesse chamamento de Jesus, a gente dizer presente. Mas eu não vou deixar a família, eu não vou deixar o meu trabalho, nem mesmo o lazer, sabiam? Porque é muito importante na vida o como fazer. Fazer todo mundo faz, mas como fazer? E há uma diferença muito grande. Existe o bem, existe o mal. Muitas vezes a pessoa faz alguma coisa e a gente fica assim: gente, mas olha o que fulano fez. Será que ele tinha conhecimento
das consequências, porque existe uma incompetência e existe uma ignorância. A incompetência é quando a gente sabe e faz mal feito, sabe como devia fazer e faz mal. E a ignorância é quando a gente não sabia. Eu não sabia que era assim. Então esse ainda tem um atenuante, não é? Agora nós espíritas temos pouquíssimos atenuantes, porque a gente sabe. Nós sabemos da lei de causa e efeito. E nessa lei de causa e efeito, eu estou lembrando agora que Raul Teixeira, todos nós conhecemos, né? Raul Teixeira foi fazer uma palestra em São Paulo e ele atravessou a rua com um amigo dele para ir para um restaurante e viu uma senhora paupérrima, com uma roupinha toda andrajosa, catando lixo. E ele ficou assim, sabe, incomodado com aquela mulher e atravessou, foi para um restaurante e falou: gente, eu estou aqui sentado nesse restaurante, né? Vou comer aqui uma boa comida, uma boa refeição. E aquilo parece fazendo um pouquinho de mal a ele. Quando veio o mentor dele, não sei se cabia, o mentor ou outro amigo espiritual, disse assim: olha, tudo está no lugar certo. Essa mulher é a reencarnação de um grande político, cujo nome está na placa desta avenida aqui, desta rua. E ao desencarnar, ele teve um sofrimento terrível de remorso, por ver o que podia ter feito e não fez, a miséria que ele não socorreu, a saúde que ele podia ter ajudado, e causou a ele uma dor muito grande. Então, ele está hoje reencarnado nessa mulher pobre, da comunidade pobre aí. Exatamente, ele tem uma atração por estar nesse local onde muitas vezes ele foi ovacionado. Tem aí a placa com o nome dele na avenida. Então, olha bem, gente, Deus não castiga ninguém. Somos nós que nos castigamos. Nós, com remorso, com reconhecimento daquilo que a gente deixou de fazer ou que fez mal feito. Então, quando Jesus diz: segue-me, nós precisamos seguir Jesus através do nosso nós precisamos seguir Jesus através do que foi dado a gente fazer. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no trabalho certo, nas dificuldades certas, para podermos acertar. A gente, quando não tinha conhecimento da doutrina espírita, eu ficava assim pensando: meu Deus, as diversidades da vida, né? Porque, olha bem, tem crianças que já nascem de uma maneira tão sofrida. Eu ia na Santa Casa, via aquelas crianças nascendo, ele não vai enxergar, aquele não anda, aquele outro foi abandonado. Logo no corredor seguinte, ali um bercinho de renda, um bebê todo lindo, carro na porta. Como é que a gente entende isso? Deus quis assim? Deus não joga dado nem faz rascunho, né? Das leis dele. Então, a justiça divina, a cada um segundo suas obras. E vamos lembrar que 3 coisas nós não podemos atribuir a Deus: acaso, favoritismo e castigo. Porque Deus é soberanamente justo e bom, misericordioso. Nós vemos ainda, eu acho que menos que algum tempo atrás, as pessoas ainda falam do inferno, do demônio. Mas como atribuir
atribuir a Deus o inferno. Se nós, pais, que somos imperfeitos, por mais o nosso filho erre, você não joga ele no inferno, ou abre a porta, joga ele na rua e não quer saber o que está acontecendo. Não é verdade? Nós somos criados com amor e por amor. Então, o inferno nunca vamos atribuir a Deus, e isso não existe. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele veio na época ainda do dente por dente, olho por olho, que era a lei de Moisés. Necessária na época, por quê? Porque o povo precisava de um freio. Você roubou meu cavalo, eu posso roubar um cavalo seu, um só. É da lei. Não passa disso. Porque o ensinamento moral ainda não era bem compreendido ao povo daquela época. Talvez nós, tivéssemos não. Então, veio Jesus, e o que Jesus fez quando Pedro pergunta: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, Pedro, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Aí eu pergunto, se Jesus veio nos mostrar, nos apresentar ao Pai que a gente não conhecia, porque eu mesmo achei que Deus era aquele homem sentado no trono, bravo, botando a gente no inferno, se não fosse a missa, se morresse na segunda-feira, ia para o inferno. Era assim, eu estudei colégio cedo, era assim. Missa do domingo. Se você não for na missa do domingo, se morresse naquela noite, segunda-feira, você ia para o inferno. Então, eu não conseguia amar Deus, não, para a verdade com vocês. Porque eu não compreendia esse Deus que era tão prepotente, que fazia uma pessoa sofrer tanto e o outro parecia que tudo dava certo para ele. Então Jesus veio ensinar o perdão. Aí eu pergunto, se eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes, por que Deus não perdoa? O inferno é o perdão de Deus, não é? Nós temos que saber isso, porque quando os outros falam do perdão, nós ficamos caladinhos, achamos que eles até têm razão. Quando fala de demônio, como é que pode haver um demônio, um Deus paralelo do bem e do mal? Que Deus é esse nosso que não vence o outro? O que é o mal, o que é o bem? O mal é o bem que adoeceu. E quem que adoece o mal somos nós. Porque Deus criou as leis universais. Ele não criou Deus na América do Sul, na Europa. Isso era antigamente. Então, leis imutáveis. Então, se nós formos contra essa lei, se desrespeitarmos essas leis, nós sofremos consequências. É castigo de Deus ou é obra nossa? Então, a misericórdia do Pai vem e fala: errou, meu filho, quebrou, vai lá junto os carros, brigou, vem cá, vai lá, faz as pazes. Então, vendo Jesus falar do segue-me, nós temos que compreender por que ele nos chama para segui-lo. Porque ele veio trazer as leis divinas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos ao Pai através de Jesus. E compreendendo essas leis, essa misericórdia, essa bondade de Deus, nós vamos aprender a amar Deus e a respeitar. Respeitar as leis divinas. É óbvio, é um lugar comum a gente dizer, mas vocês pegam um carro novo, todo possante, bonito, e sai aí doida pela rua, avançando o sinal, a velocidade máxima, aí tromba o carro, é castigo. Está vendo? Deus castigou porque tem juízo. Não, consequência. Nós temos um corpo físico que é o nosso carro, é a nossa ferramenta. Aí a gente vai para o vício, faz tudo que é contrário
contrário à nossa saúde, é o carro sendo acidentado. Aí tem que ir para a oficina, né? E muitas vezes a oficina é o quê? A reencarnação. Por que nasceu com essas deficiências? Com essa limitação? Estragou o carro, tem que consertar. Não é? E é o dono que sofre, é o dono que paga o prejuízo do carro. Então, é o espírito que vai dentro do carro estragado para poder consertar na oficina da reencarnação. Não é lógico isso, gente? É lógico. Então, falar Deus que castigou? Não é. É verdade? Então, nós temos que pensar nessas coisas que são básicas. A doutrina espírita, ela é de uma lógica, de uma coerência. Vem nos trazer para raciocinar e nós seguirmos sem esforço. Quando Jesus faz a cada um de vocês e de nós esse convite, segue-me. Ele não está mandando deixar pai e mãe, porque isso faz parte do capítulo lá de moral estranha. A gente tem que entender, tirar o espírito da letra. Ele não nos manda abandonar pai e mãe, não nos manda deixar de enterrar o morto, não nos manda deixar de ir lá despedir da família. Pelo contrário, ele nos ensina como fazer essas coisas. A fraternidade, a caridade começa em casa. Tem pessoas que são ótimos chefes, ótimos companheiros de trabalho, trata bem todo mundo, chega em casa, veste a casaca da fera, né? O filho já fica coado. Sabe por que os filhos mentem? Por nossa culpa. Porque eles dizem assim: nossa, se meu pai souber, ele me mata. Nossa, se minha mãe souber disso. Não é verdade? Então, nós temos que conquistar. Ó, Deus nos fez irmãos. Nós somos irmãos e somos filhos de Deus. Mas cabe a nós nos fazermos amigos. Amigo é conquista. Como é que você conquista as pessoas? Primeiro pela admiração, pelo jeito da pessoa, por alguma coisa que você enobrece ali na pessoa. E aí vão estreitando esses laços de amizade, vão conquistando. E uma amizade verdadeira, ela é eterna. Graças a Deus que o amor é um elo eterno, né? A gente pode se encarnar, demorar a encontrar, mas quantos reencontros nós temos na vida, a gente sente, né? Assim, Maria Vilma aqui, a Marta que me aguenta toda a vida. Reencontro, karma delas. Então a gente tem que agradecer a Deus e vamos todos pensar, onde foi que Jesus me pediu? Segue-me. Cada um tem aqui seu chamamento. Porque às vezes é um caminho difícil, mas é aquele caminho que vai levar cada um de nós aquilo que a gente precisa. E não existe nada de graça. Tudo tem um preço. Por que isso? Deus está vendendo as coisas? Não. Porque através desse esforço, através da nossa dedicação, é que nós vamos conquistando. Porque olha bem, quantas vezes você chega a um ponto, por exemplo, de uma amizade que estava meio assim, ou de um trabalho que você lutou, aquela conquista dá um prazer interior, porque você se esforçou para poder conquistar aquilo. E a nossa conquista, pelo esforço próprio, ninguém tira de nós. É direito nosso. É direito nosso. Então, nunca desistirmos de fazer o bem, nunca desistirmos de lutar pelos outros. Porque tem gente que fala assim: ah, cansei de ajudar fulano, agora não quero nem saber. Já pensou se Deus cansasse da gente, os nossos amigos espirituais? Né? Aí naquela hora do aperto, ele falou assim: ah, não, aquela daqui, não vou ajudar mais não, eu cansei. O que seria de nós, né? Então existe uma palavrinha muito importante que chama perseverança.
você quer chegar num determinado lugar, você tem que pegar o seu passo ali e ir em frente. Se você parar, você chega? Nunca. Não é verdade? Olha, são coisas tão óbvias, né? Tão simples. Mas quando Jesus veio, Ele não falou nada que a gente não pudesse fazer. Tudo que Ele disse para os de ontem, os de hoje e os de amanhã. E nós estamos lembrando de Efraim. Eu gosto muito de Humberto Campos nos seus livros. Humberto Campos conta que Efraim, filho de Haddad, era um moço inteligente, bonito, cheio de ideal, mas aquele ideal assim de querer subir na vida de uma maneira como a gente está vendo hoje, assim, infelizmente, né? Queria ser do poder, principalmente, alguém de destaque. E ele soube que Jesus fazia milagres, transformou água em vinho num casamento. Tinha lá as pessoas que o seguiam, um grupo de jovens, e ele falou, eu vou atrás desse mesmo, porque ele deve ser realmente o salvador do povo. Ele vai ter um lugar ali, é aquela política, né? Ele vai ser alguém, e eu quero ser amigo dele, porque vai sobrar para mim. Eu vou me apegar a ele bem de perto, porque eu vou conseguir um lugar de destaque na sociedade, é isso que eu quero. E ele foi procurar Jesus. Encontrou Jesus lá com os discípulos dele. Nesse dia Jesus estava meio triste, meio acabado, sabe? Ele tinha entrado em Jerusalém com aqueles abusos todos, com aqueles elogios todos, com as palmas estendidas para ele passar, né? Mas ele antevia já o Calvário, ele já antevia a cruz, o martírio. E quando Efraim chegou, Jesus falou, e aí, moço, o que você quer? Ele falou, olha, Deus, eu quero ser o discípulo seu. Mas eu quero ser o discípulo de perto, do lado do seu coração. Quero fazer e seguir o Senhor assim tudo. Se repetia, quero ser um discípulo de perto, quero ter um lado aí do seu coração. Jesus falou, muito bem, eu tenho aqueles que são os de longe e os de perto. Os de longe, eles creem e descreem. Uma hora estão muito bem, outra hora eles desistem, mas os de perto têm uma fé inabalável, que vence tudo. Os de longe, muitas vezes, com a menor pedrinha do caminho, eles desistem, mas os de perto vencem as tempestades, as pedras, perseveram. Os de longe são melindrados, às vezes por uma maledicência, por alguma coisa de mágoa, eles desistem. Mas os de perto aprenderam a perdoar. Perdoam, compreendem e prosseguem. Os de longe, muitas vezes, escolhem os caminhos floridos, as facilidades. Nesses caminhos se demoram. Mas os de perto, muitas vezes, seguem os caminhos mais espinhosos. Os de longe querem amealhar fortuna, querem ser cada vez mais ricos, eles têm a gana de ter. Os de perto têm uma alegria enorme em doar, em distribuir. E assim Jesus foi falando. E ele estava prestando atenção. Mas Jesus falou, então, ele falou, eu estou encantado, mestre, estou emocionado com o que o senhor está falando. Isso me tocou profundamente. Eu vou até a casa de Deus, até a casa dos santos, fazer a minha prece e volto logo, porque aí eu já quero começar a seguir teus passos, seu discípulo de Deus. Jesus olhou para ele deu aquele abraço, e Jesus saiu e nunca mais voltou.
Então eu pergunto, que discípulo nós somos de Jesus? Os de perto ou de longe? Quantas vezes na própria casa espírita nós abandonamos o trabalho porque tem um companheiro meio difícil, não vai com a minha cara, que às vezes implicou, que não compreendeu, que falou alguma coisa, que me magoou. Esses são os discípulos de longe. Porque o de perto pensa sempre que Jesus é muito mais importante do que aqueles que estão ali também trabalhando. A casa espírita é uma reunião, um aglomerado, todos nós, de espíritos que estamos ali para nos burilarmos muito e já com conhecimento que nos permite caminhar um pouquinho mais depressa, ou deveria ser assim, não é verdade? Porque nós já conhecemos. Eu sei que com a lei de causa e efeito, não existindo acaso, aquele companheiro às vezes difícil é a lição que eu preciso. E eu vou agradecer a ele estar testando, não torrando, a minha paciência. Está ali me fazendo em cada dia eu provar para mim mesma se eu estou melhor. Nós vemos no Evangelho, sede perfeitos. Que perfeição é essa que nós devemos atingir? Eu não vou ser melhor do que você, não vou ser melhor do que você, porque diz Paulo, a cada um o seu dom. Eu tenho que ser melhor do que eu mesma. Ser hoje melhor do que eu fui ontem. E a cada noite vamos avaliar o que eu fiz hoje. Mas não é só o que eu fiz. Como é que eu fiz o meu trabalho de hoje? Como é que eu, diante das pessoas, eu me comportei? Há uma diferença entre o fazer e o como fazer. O como fazer dá uma grande diferença. E diz o mentor que existem alegrias que nós temos direito de sentir. É a gente pensar assim, nossa, eu melhorei. Ah, se fosse um tempo atrás, fulano me dissesse aquilo, eu só estava zangondo. Mas hoje eu já pude calar. Eu já não fiquei com raiva. Não é assim? Então, que a gente, ao final de cada dia, analise. Porque, olha, gente, os milênios são feitos de segundos. Ninguém valoriza a bênção da migalha. A gente às vezes fala, esse coisinha pouco, esse pequenininho. Eu uma vez cheguei numa casa, que a empregada tirou uma mesa e pôs o feijão dentro de uma travessa e o que sobrou, ela ficou na pia. Ai, não esqueço disso. Então, tem gente que faz isso. Ela fez com feijão. E quantas vezes nós pegamos as bênçãos e jogamos lá no ralo? Não valorizamos aquilo que aconteceu no dia e que foi uma bênção para nós. Foi trabalhoso, foi difícil, melhor ainda. Porque quando é muito fácil, a gente fala direto, de olho fechado. Mas quando exige da gente, às vezes um calar, quando a gente tem vontade de dar uma resposta. Quando Pilatos perguntou a Jesus, o que é verdade? O que Jesus fez? Ficou calado. Ele viu que não era hora, que ele não entender. Ele teve todo aquele período da vida pública dele, só fazendo bem. Onde que ele estava ali? Sem julgar. Por quê? Adiantava falar da verdade? Então, que a gente aprenda também a ficar calado. Tem hora que o outro não vai entender. E eu me lembro aqui que um casal amigo nosso, as nossas histórias são bem parecidas. O filho, assim, adolescente, foi para uma festinha e quando foi lá pela madrugada, o companheiro dele ligou que ele estava bêbado
sentado para ter filho e que o pai fosse buscar. O pai foi, certamente, né, muito calmo, né, muito feliz. Pegou o filho não viu o pai todo alterado, não queria ir para casa, queria ir para casa do coleguinha, o pai levou-lhe a força, e foi aquela coisa, o menino chegou em casa quebrando tudo. Eu falei com ele, olha meu filho, eu repito para vocês aqui o que isso tem acontecido. Não é hora de dar lição de moral, de falar que está errado. Ele não está ouvindo, mesmo porque ele deve estar assim de amiguinho, né, que volta, que a gente não vê, mas estão ali. E que ainda engrossa mais a raiva do menino. Chega em casa, leva o filho, dá um cafezinho forte, dá um banho, bota na cama, vai dormir. No dia seguinte, vem cá, meu filho, senta aqui. Olha os perigos a que você se expôs. Você estava sentado lá no meio-dia, vem lá uma cruz, imaginar um porquê de roupas, coisas, se joga no porta-malas ali. Então, olha a consequência das coisas que você está fazendo. Vocês acham que não vai ser um momento de reflexão dessa pessoa? Não é muito melhor do que aquele pai que vai esbravejar, que numa próxima vez ele vai fazer a mesma coisa e vai falar com os colegas, não liga o papai não, fala que eu vou dormir na sua casa, e o pai não está sabendo o que está acontecendo. Porque é assim, as trevas engendram as coisas para continuar fazendo as coisas erradas. Então, gente, nós estamos falando aqui de coisas corriqueiras, simples. Quando Jesus diz, segue-me, vamos prestar atenção nesse evangelho de amor, porque nós podemos ter N doutorados, cursos, ciência, mas se a gente não tiver o evangelho, não tivermos esse sentimento de amor, mas é aquele amor que não cobra, mas que tem autoridade, sim. Jesus, ele era firme. E os pais, os mestres, os responsáveis, nós temos que ter autoridade com amor. Mesmo porque a autoridade com amor, a vibração que você emite para o outro, ele já protege a você, para você ser um bom educador, para ser aquele espírito companheiro, como isola as coisas negativas do que está te ouvindo, para que faça bem a ele aquilo que você está fazendo. Vibração é energia. E quando nós vibramos o bem para uma pessoa, você ajuda aquela pessoa, pode estar longe. Nós tínhamos um médico amigo nosso, ele era um professor da escola de medicina, muito severo. E ele esse dia deu uma aula, e acho que foi severo demais, ou foi meio intransigente. E quando ele saiu da aula, ele estava com uma dor de cabeça, assim, daquelas, porque os alunos, sabe, estavam assim, cuspindo para o lado dele, assim, ficaram mesmo chateados com o professor. Todo mundo sabe que isso acontece, né? E quando ele foi passando no corredor, tinha uma senhora simplesinha com uma receita, ele falou assim, ô doutor, será que o senhor me arranja esse remédio? Porque ele está caro, eu não posso comprar. E ele, com maior tranquilidade, tomou a receita, foi lá, conseguiu os remédios para ela, entregou. A mulher ficou tão grata, e ele foi andando, ela falou, ô doutor, Deus lhe pague, que Jesus te abençoe, meu filho. Mas com aquela vibração boa, ele atravessou a rua e foi embora para casa. Quando foi à noite na nossa reunião, o doutor Bezerra manifestou no médico, ele não tinha comentado nada, e disse assim, ô meu filho, como é que foi o dia hoje? Eu falei, foi trabalhoso, você saiu de lá com muita dor de cabeça. Foi. Você percebeu que enquanto você atravessava a rua para pegar o carro, a sua dor de cabeça foi passando? Ele falou, eu respirei e foi passando. Ele falou, não, aquela senhora que você ajudou, ela te mandou
energia de luz, uma vibração que neutralizou tudo que você tinha recebido, aqueles alunos todos que ficaram com raiva de você naquela manhã. Que foi severo na nota, qualquer coisa assim. Então, olha bem, gente, custa fazer o bem, custa você parar e dar uma informação com carinho para aquela pessoa, custa você na sua casa, quando a mãe, o pai, o irmão pedir alguma coisa, dizer alguma coisa, você, ao invés de revidar agredindo, você ter uma vibração de fraternidade, de amor, um silêncio caridoso. Porque muitas vezes a pessoa está em silêncio, mas está mandando os dados, né? Então, vamos pensar que o pensamento, ele é uma energia criadora. E os espíritos nos conhecem e nos acham pelo pensamento. E olha como é que é abrangente a doutrina espírita e o evangelho. Muita gente preocupa muito com o obsessor. Eu nem gosto de falar, quer dizer, são vítimas nossas, né? Bate na sua porta que você está devendo para ele. E a gente sente aquela vítima, tem um espírito prejudicando, eu vim aqui para tomar um passo, só tirar esse espírito. Tem gente que fala assim, só tira esse espírito, né? Então, como é que eles nos acham? Eles conhecem a gente igual a raio-x por dentro. Não adianta estar com a carinha boa, sorrindo, bonitinho, maquiado, elegante, que ele fala, te conheço. Te conheço. No livro Ação e Reação, tem um trechinho lá que André Luiz tinha vindo com os mentores nessas, quando ele fez a série do Lar, foi assim, né? Ele vinha com os mentores, aí escrevia tudo que ele presenciava. E eles foram na casa ele era um médico casado com uma madame chiquese, toda chiquetosa. E o mentor falou, observa. Sentaram à mesa, tinha lá um mordomo, ela de cá e de lá, tudo assim, desamparado, não tinha, ela muito bonita, muito bonita. Aí almoçaram, ele teve que sair logo e ela se recostou no divã e adormeceu. O mentor disse, você deve ter visto. O mentor disse, observa. E André Luiz começou a olhar para ela assim, e foi vendo aquela bruxa, ele foi ficando até com medo. Porque na medida que ela dormiu e o espírito desdobrava, quer dizer, que era ela na autenticidade, era uma verdadeira bruxa, horrorosa, de meter medo. Por quê? Um orgulho, uma vaidade, uma prepotência, olhava de cima os que trabalhavam para ela. Toda essa gama de sentimentos contrários à fraternidade. Então ele falou, olha, é isto a nossa realidade. É assim que os espíritos encontram nos veem. Então não adianta de tomar passe e fazer acontecer, mas se não está mudando por dentro, não adianta. Nós temos que ter renovação interior. E Jesus fala, segue-me. E a gente fala depois. Não hoje, né? Amanhã. Quem que é dono do amanhã? Você não sabe, né? Hoje à tarde foi enterrado um grande companheiro nosso em Belo Horizonte, trabalhador, fazia evangelização infantil, tinha um amor imenso pelo evangelho, teve um linfoma, que foram assim, poucos meses. Forte, você olhava para ele e falava, esse homem vai viver 100 anos. Então a gente não sabe. A gente acha que acontece com os outros. Nós somos o outro dos outros. Eles falam a mesma coisa de nós. Acontece com o outro. Eles falam, acontece com o outro. Então, minha gente, nesses momentos em que nós estamos aqui, refletindo tudo que nós sabemos, eu não falei nada aqui que vocês falam no povo isso. Mas eu queria muito que nós pensássemos isso todos os dias.
valorizássemos o trabalho, a bênção de servir. Eu falo muito com a minha turminha lá, porque às vezes por qualquer coisa, hoje eu não vou na reunião não, hoje eu não vou fazer isso, ou vou deixar de visitar o fulano. Aí quando vocês veem, ó, diz que a vida é assim. Quando eu posso, eu não quero. E quando eu quero, eu já não posso. Quantas vezes a gente fala assim, oh meu Deus, eu queria tanto levantar, poder sair, fazer. E quantas vezes você reclamou, ah meu Deus, tem que ir, tem que sair, tem que trabalhar, né? A gente tem um vício de reclamar. Reclamando do calor, da chuva, do frio, do vento, né? Tudo a gente reclama. É vício de reclamar. Eu tive um tio que teve um câncer na língua. Cortou a língua. Depois cortou aqui. E doía tanto que teve que cortar. Teve 9 anos com a cânula. Coisa que ele mais gostava era um cafezinho. Tudo na sombra, e bateu um papo. Então, a princípio, ficou muito revoltado. Falava até em suicídio. Aí, quando ele foi para Belo Horizonte, a gente já explica, comecei a levar uns livros, conversar com ele. E falei, não, pode suicidar sim, tia, é muito bom. Vai, você vê. Ó, quando a gente está com mão suja na praça, está sem emprego, e alguém nos estende a mão, nos oferece um trabalho para você limpar o nome, para você ser mais feliz, para você adquirir as coisas, aí você desiste, né? Uai, a reencarnação é isso. Se através da doença, através desse sofrimento todo, o senhor está tendo uma oportunidade de crescer, de resgatar. E aí ele foi entendendo as coisas, e no final a gente falava, e aí, tio, como é que está? Ele fazia assim, escrevia para a gente assim, olha, a religião, a fé, a doutrina, o que for, que não acreditar em reencarnação, ela é falha. Graças a Deus, eu estou bem. Então, é aceitar. Não aceitar com comodismo, mas aceitar com a consciência de que aquilo vai ser melhor para mim e lutar para que realmente melhore de dentro para fora. Isso é atender o cérebro de Jesus. Onde cada um está colocado, está no lugar certo. Aquela pessoa difícil é aquela nossa bênção, porque ele vai nos testar e nós vamos nos avaliar. Será que eu estou sendo uma pessoa fraterna? Será que eu estou seguindo Jesus no meu dia a dia, no meu trabalho, com a minha família, com aquele doente que exige de mim uma paciência? Olha, cansar é natural. Às vezes o momento até de ficar nervoso é natural. Nós somos humanos e esses sentimentos pertencem a nós, humanos. Ah, hoje eu fiquei chateada, fiquei com raiva. Passou. Sabe o que não pode? Alimentar esses sentimentos negativos. Se você tem um carro, pensou ali, você vai falar, não doeu sim, doeu. Mas aí o cara já tirou o pé, você já abanou o pezinho, já aliviou, né? Então a gente faz assim. Então, o sentimento que a gente possa ter naquele momento, não vou dizer que não acontece, que é utopia, é falar tira o que acontece, gente. Mas o que não pode alimentar sentimentos negativos? Por quê? Porque nós somos observados, como diz Paulo, por uma nuvem de testemunhas. E no momento que eu vou alimentando sentimentos negativos, de raiva, de mágoa, mágoa é cobrança. Ah, eu fiquei magoado com o fulano, já ajudei ele tanto, olha o que ele fez comigo. Está cobrando dele. Você fez bem para ele, fez muita coisa, que ótimo para você. O problema de não agradecer ou de qualquer coisa, o problema é dele.
Então, esses sentimentos nós temos que ter cuidado, porque nós somos movidos muitas vezes por uma coisa muito perigosa, que chama impulso. Impulso é como se a gente tivesse uns velhinhos enjaulados aqui, de vez em quando um escapou. E o impulso nos coloca, às vezes, em situações difíceis de serem corrigidas. Porque quando você joga uma pedra na cabeça do outro, naquela mesma hora você arrepende. Ai, desculpa, eu estava tão nervoso, mas o outro está curado na testa, está machucado. Não é verdade? Então, assim é o impulso. Você não pensa, às vezes, para falar determinadas coisas que ofendem, coisas que criam e alimentam e multiplicam situações desnecessárias. E depois, para você reverter, ai, vale-me Deus. Não é difícil? Às vezes você fala assim, meu Deus, para que eu falei isso? E agora você mostrar para o outro que não era essa a intenção, não era isso que eu queria falar, mas falou. Então, ter cuidado com os impulsos. Por isso, Jesus falou: vigiai e orai. Vigiai. Tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Principalmente olhos de ver a dificuldade do outro. Porque aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele vai além da aparência. Ele sabe que o companheiro não está bem. Nós não vamos entrar na intimidade do outro, mas vamos respeitar, vamos fazer uma prece para ele. Ah, mas olha, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não sei como ajudar. Todo mundo pode ajudar. O tesouro que todos nós temos, uma prece. A oração é uma energia maravilhosa, porque nós buscamos no alto em favor daquela pessoa. E quem não quer receber isso? Às vezes a gente está numa hora difícil, né? Uma pessoa ora por nós, vibra por nós. A gente fala, ah, você rezei, a pessoa fala, ai, graças a Deus. Chegou na hora, né? Não é? A gente recebe aquilo com muito carinho. Então, na hora, estou falando demais, né? Mas, então, minha gente, é isso. Esse segue de Jesus é porque os caminhos do mundo, não preciso falar, né? Nós estamos vendo aí, não vamos desanimar, não vamos achar que tudo está perdido, porque os Espíritos nos falam que nós vamos ter que passar por determinadas coisas, porque a lei de semear e colher. Durante muito tempo foi semeado muito joio que precisa agora ser arrancado. Mas ninguém vai pagar o pato que não comeu. Ninguém vai pagar a conta do vizinho. Então vamos nós fazer a nossa parte. Vamos agir no bem, vamos orar por esses líderes nossos que parece que estão, não sei, enseguecidos pelo poder, né? Vamos orar por eles. Vamos ter cuidado com os nossos filhos, com as nossas famílias, com os nossos amigos e com os nossos desafios. Porque se cada um fizer a sua prece, a sua vibração boa, é um conjunto. Uma coisa que eu gosto também de lembrar a vocês, não vou perguntar, mas cada um vai responder. Quem é aqui que faz o culto do lar? Uai, beleza. Eu queria perguntar para não ver pouquinhas mãos levantando, mas foram muitas. Olha, só para nós terminarmos, vocês sabem disso, também vou chover no olhar, mas vou falar. Vocês não imaginam o que seja o culto do lar. Ah, mas em casa não pode, eu sou sozinho, só eu. O Chico Xavier sentava lá no Pedro Leopoldo, no grupo Luiz Gonzaga, sozinho na mesa, abria o Evangelho, lia e comentava. Aí o pessoal passava lá fora e falava assim, aquele homem lá é meio doido, ela fica falando sozinho. E ele fez isso durante muito tempo. O centro estava assim de espírito. Já pensou os espíritos que estão na nossa casa e que
são levados para lá e que resolvem sair da nossa casa? Eu moro sozinho, não comento, Não é? Tem problema? O quê? Eu moro sozinho, faço mandar, não comento, não. Você lê em voz alta, Pode fazer mais, vai para a sua prece, não está sozinha não. Quem falou que você está sozinha? Seu mentor está lá, leva espírito. Às vezes alguém te acompanha na rua, para mas eu tenho que ler voz alta? em voz mediana, você não precisa gritar Tipo por assim, não pode ser lê igual para mim aqui, assim, igual eu estou falando, tá? Porque eles estão ainda muito materializados às vezes, tá? Tem necessidade. Mas então é uma luz que espalha, que às vezes uma pessoa que está passando lá na rua, ele é denunciado. A vizinhança, o seu condomínio. E fica impregnado ali os mentores. Nessa hora que você abre as portas com a luz do Evangelho, tem espíritos que às vezes estão lá na sua casa, são levados, são ajudados. Familiares, amigos que vêm do outro lado, hoje tem a prece lá na casa do seu filho, da sua família, aí eles são levados, mata a saudade. No final, faça uma vibração para os enfermos, dos hospitais, dos cárceres, porque os espíritos colhem aquela energia e levam. Então a gente ainda está ajudando, é um pronto-socorro. E os espíritos não são assim igual a gente, onde vai, mas não vai não. No dia tal, às tantas horas, culto na casa de fulano, está lá na agenda deles, e eles vão. Os mentores estão ali. Então, faça uma agenda com responsabilidade, aquele dia, aquela hora, vou fazer minha prece. E olha, gente, muita coisa, vou contar só mais um pouco, né? Estou falando, estou cansando vocês. Então, aguenta que tem caridade também. Nós temos um vizinho, primeiro começou que tinha uma turminha amiga que brincava com o copo. Aí eu falei com eles, gente, vamos deixar disso, às vezes é perigoso, é um espírito. E a partir daí elas começaram a estudar a doutrina, hoje são grandes trabalhadores da doutrina espírita. Bom, mas aqui, até aquele momento, reunia na minha casa, no apartamento, a gente estudava. E aí esse médico, que era nosso vizinho, passou lá e falou assim, ó, dona Rotina, eu soube que a senhora tem uma reunião aqui, eu queria pedir para minha esposa vir, porque ela está nas raias da loucura. Já está com psiquiatra, psicólogo, eu não sei mais o que eu faço com ela. E quem sabe ela vindo aqui, ela gosta da senhora, não, pode mandar. Agora, eu vou falar para a senhora, eu sou ateu, eu não acredito em nada. Tudo bem, doutor, manda sua mulher para cá. E ela começou a frequentar, começou a melhorar, ficou ótima, mudou da água para o vinho. E um dia ele passou lá para agradecer. Ó, vim agradecer a senhora, porque fulana está. Eu falei, olha, o senhor não tem nada a me agradecer. Eu faço um convite para o senhor, vem ver o ambiente onde sua esposa está, o que acontece, por que ela melhorou. Por curiosidade, Flávia, curiosidade, não tem problema, não foi nada. E ele foi para uma reunião. Gostou, voltou, levou o livro dos Espíritos para ler, começaram a fazer o culto do lar. Ele tinha uma filha de 8 anos, uma menina assim, um amor, ela fazia prece, e ele ficou assim, ó, não faltava uma reunião nossa. Reunião mesmo, que tinha já manifestação de junto. E uma noite, um espírito, através do médium, falou comigo, a senhora dá licença de eu falar com o moço aí atrás? Estava à mesa, né, de trabalho, todo mundo conhece, e uns sentados assim, ele estava lá. Falei, pois não. Aí o espírito se dirigiu a ele e falou assim, olha, eu estava na sua casa há muito tempo para botar a sua mulher doida, para acabar com o seu casamento. Aí eu comecei a ouvir o Evangelho, a sua filha fazia prece, me emocionava, e comecei a aprender e a pensar. Eu estava cobrando muito do Senhor, mas eu comecei a ver que eu também sou devedor, que eu não posso fazer isso. E hoje eu estou indo embora com os moços, mas estou pedindo a Jesus, o dia que eu puder fazer alguma coisa, que eu for uma pessoa melhor, eu quero ser seu amigo e te ajudar. Esse ateu
era um depois dos dirigentes da nossa reunião. Vocês precisavam ver como ele falava com os espíritos sofredores. Então, minha gente, são lições vivas que eu, nesses anos de vida, presencio, aprendo com os espíritos. A gente aprende muito com esses que vêm falando: olha como é que eu estou, ainda é tempo de vocês melhorarem, eu estou sofrendo, acontece isso comigo, por isso, por isso. Então nós temos tudo para atender a Jesus, segue. E que nesse chamamento, cada um de vocês possa falar: tá, Jesus, eu vou ensinar. O caminho é espinhoso, mas o Senhor está ali comigo, nós vamos em frente. Imagina seguir Jesus, qualquer que seja o caminho, vale a pena, não vale? Porque certamente Ele vai nos levar à nossa libertação, a uma maneira melhor, ao reencontro dos corações queridos, de volta à casa do Pai. Que vocês tenham uma boa noite, que Jesus abençoe todos vocês. Me perdoe porque depois eu falo, não faço palestra, mas vai provar. Se vocês quiserem perguntar ou discordar de alguma coisa que eu falei, vocês vão estar certo. Alguma coisa pode falar. Alguma coisa aí, tudo bem? Tudo certinho? Então, um beijo no coração